Bom, vamos começar aqui. O tema que o Juvair sugeriu aqui para mim conversar com vocês, e a ideia é que a gente conversar mesmo, tá? Se vocês quiserem levantar a mão. Se tiver alguma pergunta, o Juvair está aqui para responder. Mas a ideia é que a gente trocar experiências, né? A igreja é o solo capaz de fertilizar a vida, criando raízes de sustentação em meio às lutas dessa vida. Primeiramente, para mim é um prazer e um privilégio estar aqui com vocês. É muito gostoso a gente poder trocar experiências, trocar informações. Isso é muito, muito bom, faz parte do corpo de Cristo e para mim é um privilégio estar aqui. Não é a posição mais confortável que eu fico, mas eu gosto de estar com vocês, tá bom? Bom, eu não conheço todos vocês, né, e também não sei quantos de vocês me conhecem. Tem bastante rosto que eu conheço aqui, mas às vezes eu não lembro o nome, gente. É muita gente aqui na igreja, tá? Então, bom, primeiramente aqui eu vou me apresentar. Essa aqui é minha família. Eu, a Lari, que está sentada ali no fundo me acompanhando, e o Senhor nos deu 3 heranças, né? O fato é que a gente está todo mundo de xadrez porque era uma festa caipira. Né? Percebe-se que a combinança ali. Percebe-se, né? Meu cunhado saiu na foto ali na frente. Bom, meu nome é André, eu trabalho aqui na Fonte fazem 14 anos. Tá? Eu trabalho em tempo integral aqui na área de comunicação. E hoje, no final do ano passado para cá, em conversa com a liderança da igreja, eu tenho entendido que o meu coração tem ardido muito mais para o ministério, de forma integral, com pastoreio, cuidado de pessoas, do que na área de comunicação. Então, por isso, a área de comunicação da igreja está tendo outra configuração, está mudando, está trazendo mais gente, e a ideia é eu ir mais para a área ministerial. E para mim vai ser um privilégio tremendo poder servir nessa igreja na qual eu conheci o Senhor, na qual eu me converti, na qual eu estruturei toda a minha família e tenho crescido tudo isso. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu sou casado com a Lari, então, há 12 anos. Nós temos essas 3 lindezas aqui. A Manu com 8, o Matheus com 6 e a Melissa, nossa Melzinha, com 3 anos. Vai fazer 3 anos logo mais. Vou fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui já plantou uma árvore? Limoeiro serve. Serve. Inclusive vai ser meu exemplo. Estou falando, vai ser bom exemplo. Olha só, eu acho que vai servir bastante, pelo menos para eles aqui, vai servir bastante. Por isso que o bolo trouxeram de limão também. Ah, certo. Alguns anos atrás, eu e a Lari, nós resolvemos que nós teríamos um pé de limão. O pé de limão tá aí, tinha aquele limão comum que a gente compra no mercado. Primeira coisa, é difícil de achar, porque há conversas que não pode ser vendido, muda de limão, por causa de praga, não sei o que, enfim. Achamos no Ceasa, compramos um pé de limão. E quando eu vou no Ceasa, gente, eu gosto muito de planta, assim, e eu fui lá e a gente já encheu um carro de planta, não foi só o pé de limão, né? Foi um pé de pitanga também e outras plantas. Levamos para casa, né? Plantamos o pé de limão. Olha lá, esse daqui não é pé de limão, tá, gente? Eu procurei foto plantando pé de limão, mas não achei. Eu acho que eu perdi, mas assim, esse daí é um pé de pitanga, tá? Quando a gente planta uma planta, o nosso objetivo é que ela cresça e que ela se desenvolva, que ela dê frutos, exatamente. Né? E assim, o pé de limão ele foi crescendo, né? Aqui, ó, as crianças eram até bem menores do que elas são hoje. Eu plantei o pé de limão, plantei o pé de pitanga, e o objetivo, quando a gente planta, é óbvio, a gente quer que ele cresça, que ele se desenvolva. Né? E molhava o pé de limão, adubava o pé de limão, plantava o pé de limão, adubava o pé de limão. Vinha tempestade, olha o pezinho de limão lá. O pé de limão existia. Só que o pé de limão foi crescendo. Eu até esqueci de pôr a foto aqui, mas eu tirei uma foto hoje de manhã dele para vocês, e depois eu até mostro para vocês. No intervalo eu coloco nos slides aqui. E o pé de limão não deu limão. Não dava limão.
Peraí, se eu falar não dá, mas já vão saber que vai dar a fruta depois. O pé de limão, spoiler. E eu olhava para aquele pé de limão, gente, eu ficava transtornado com ele, porque ele não dava limão mesmo. E a Larissa me perguntou mais de uma vez, ela falou assim, você quer tirar o pé de limão? Eu, nossa, vai dar tanto trabalho tirar esse pé de limão também, porque assim, ele já ficou parrudo, né? Eu olhava para ele, falei, vamos esperar, deixa o pé de limão aí. Só que fora o pé de limão, ele traz muita praga. De fato, ele traz mesmo, né? Já teve lagarta, já teve um bichinho pequenininho, preto, assim, que eu até descobri, chama pulgão. Você passa veneno no negócio, daqui a pouco você olha de novo, tem de novo. E tem um monte de joaninha também, porque a joaninha come pulgão. Você vai aprendendo bastante coisa sobre biologia, né? Quando você planta o pé de limão. Um ecossistema complexo. Um ecossistema completo. Só não limão. Só não limão. E outra coisa, o pé de limão, gente, ele tem uns espinhos nervosos, assim. Então, precisa fazer a poda, não é um negócio fácil, tá? Então, bom, depois a gente termina essa história do limão, e a pergunta que eu faço para vocês, o que nós queremos plantar, tá? Certa vez eu estava lendo um livro do Davi Merck, inclusive era um livro que a gente está estudando recente agora na pandemia, sobre cantares, e o autor, é um autor que eu aprecio bastante, ele trouxe uma ilustração que eu gostei bastante, que é a ilustração do pé de mamão e da oliveira. Ou seja, o exemplo que ele trouxe ali é que assim, se a gente quiser plantar um pé de mamão, o pé de mamão ele cresce muito rápido, né? Ele é uma vareta que desponta, cresce, você avista ele de longe, mas de certa maneira ele é muito frágil. As raízes dele são fracas e qualquer vendaval que dá, o pé de mamão cai, não vira uma bananada, né? Mas cai tudo, destrói, porque ele não tem raízes, né? Diferente da oliveira. A oliveira é o quê? Uma árvore bem forte, grande, centenária, vários anos, né? É uma árvore que consome bastante água, né? Eu acredito que se a gente for comparar isso com a nossa vida cristã, nós vamos querer ter raízes, nós vamos querer ter profundidade, ter força, né? Então, eu acredito que todos nós gostaríamos de plantar oliveiras em vez de pé de mamão. Levando em consideração que eu acredito que todos nós gostaríamos de plantar, então, oliveiras, eu acho que vale a pena nós vermos de fato se nós estamos sendo justos com a palavra do Senhor, como diz Salmo 92. Salmo 92, eu vou ler aqui essa primeira parte, que é a parte que a gente vai usar. O texto diz: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como os cedros do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. A palavra justos aqui, ela traz o significado da palavra original, que é uma pessoa que é reta, uma pessoa íntegra, uma coisa completa. Então, no Antigo Testamento, quando a gente olha para essa palavra, não significa que não é alguém sem pecado, mas ele aponta para algumas características que eu acho que vale muito a pena a gente ver e considerar em nossas vidas. Que é o quê? Ter um coração voltado para Deus. Ou seja, um coração disposto a obedecer ao Senhor. Um coração alinhado com o coração do Senhor. Muitas vezes a gente precisa ver a motivação do porquê a gente está fazendo as coisas. Nosso coração é a ideia de estar voltado para o Senhor, alinhado com o Senhor, ou está correndo atrás dos nossos próprios interesses, né? Um segundo ponto aqui é viver em obediência à sua lei.
como que a gente vai viver em obediência à lei do Senhor se de fato a gente não medita nela, como a palavra diz que nós devemos meditar de dia e de noite? Precisamos estudar a lei do Senhor, estudar a palavra de Deus, né, e viver em obediência à sua lei. E mais um ponto aqui é: confia no Senhor como sua justiça. Descansar no Senhor, saber que o Senhor faz a justiça dele. O Senhor que cuida das nossas vidas. Viver em integridade e dependência do Senhor é um desafio para todos nós. Nosso coração não é um coração normal de confiar no Senhor. Nós precisamos ser intencionais, nós precisamos buscar isso, né? Portanto, os justos aqui são aqueles que andam em aliança com Deus, buscando agradá-lo e vivendo de forma diferente dos ímpios, né? E nesse próprio salmo, um pouquinho antes, né, ele diz assim: quando o ímpio cresce como erva e quando floresce, todos os que praticam a iniquidade é que serão destruídos perpetuamente. Então aqui a gente vê um contraste, né? A ideia aqui desse texto é que eles prosperam por um momento, mas logo eles são destruídos. Ou seja, o ímpio, ele vai crescer como uma árvore, mas ele não vai ser forte. Não tem base, gente, né? É a mesma ilustração ali do mamão, né? Não tem força, é fraco, né? Contrário disso, no próprio salmo que a gente leu, né? É o quê? 12, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Né? Eles florescem de maneira duradoura porque são plantados na presença do Senhor. É o Senhor que é o alimento, é o Senhor que fortalece. Assim, o justo é aquele que permanece em Deus e por isso tem vida fecunda e firme como a palmeira e o cedro. Agora tem um texto aqui que é um texto bem conhecido para todos nós, que é João 15, de 1 a 8. E daí que eu queria que a gente lesse juntos aqui. Eu vou projetar o texto. Eu gostaria que cada um de vocês lesse uma parte do texto aqui, lê um versículo, tá bom? Quem pode começar aí e depois vai emendando na sequência. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Muito bom. Esse texto aqui é bem conhecido pra gente, né? Gente, eu não sei vocês aí, vocês estão com calor ou só... Eu acho que sou eu, então. Tô com bastante calor. Eu acho que ele tá ligado no ar, né? Tá ligado? Eu acho que tem calor. Tá com calor? Não, tá de blusa, coitado. Só um pouquinho, daí você fica frio. Nossa, eu tô suando. Eu não sou uma pessoa que tem tanto calor assim, a ponto de suar, mas eu tô suando aqui. Eu até peguei um papelzinho, não pelo suor, mas porque eu sou uma pessoa muito chorona, né? Então, às vezes eu vou falando, vou lendo e eu vou me emocionando. Eu falei, deixa eu pegar um papelzinho, mas eu tô quase usando ele já pra limpar o suor. Mas foi dali mesmo que eu peguei. Bom, gente, eu até, na hora que estava lendo aqui o texto, eu até esqueci de comentar no começo da aula. Semana passada, eu estava aqui na aula, eu achei tão rico e tão legal como foi, né? Eu acho que a maioria de vocês estavam aqui, a ideia da coironia aqui, eu e a Larissa ficamos conversando depois, nossa, que legal que foi, né, a dinâmica. Né?
Parabéns aí, Júnior. Eu acho que você É elaborou isso. com o seu time Os aí. artistas são eles. Os artistas, eu achei bem legal. Muito bom, viu? A gente ficou impressionado. Eu até falei, nossa, ele orou de verdade mesmo, como se fosse a coinonia, né? Muito bom. Teve o louvor, foi muito bom. Bom, gente, olhando para esse texto aqui, então a gente pode tirar alguns ensinamentos dele. Aí eu vou passar em alguns pontos aqui. Eu grifei algumas palavras aqui que eu vejo que são extremamente importantes nesse texto aqui. E a gente vai passar alguns conceitos em cima dele, tá? O primeiro é Jesus é a videira verdadeira. Né? Só Ele há espiritualidade. Não tem outra coisa que a gente possa buscar a não ser aquele que de fato pode nos equipar. É aquele que pode nos amparar. Né? O texto, no verso 1, no verso 5, diz isso. Né? Ele é a nossa fortaleza. É nele que a gente tem refúgio. Né? Nós precisamos estar conectados nele. Esse texto aqui, muitas vezes eu lia esse texto muito na questão do individual, muito no individual. Né? E hoje eu vejo esse texto muito no coletivo. Ele é mais no coletivo que no individual. Né? Mas por muito tempo eu vi esse texto mais na questão do individual. Né? O segundo ponto aqui é: o pai é o agricultor. Ele poda e cuida para que haja mais frutos. Igual o exemplo do limão, né? O exemplo que eu usei quando eu estava aula, a gente precisa podar ele para vir mais forte, para vir folhas novas, né? Para ele de fato dar frutos. Né? E é necessário que tenha essas podas. Né? É necessário esse cuidado. E o Senhor faz isso com a gente também. Ele é o agricultor. É Ele que cuida. Né? Então, em alguns momentos da nossa vida, Ele vai fazer algumas podas que muitas vezes nós não vamos entender o que está acontecendo e o porquê que está acontecendo. Né? Mas mais para frente a gente vai entender que o Senhor estava trabalhando alguma coisa em nossa vida. Né? E Ele trabalha no nosso coração, nos mínimos detalhes. O Senhor vai nos lapidando. Né? Então a gente tem que ter a ciência que o Pai é o agricultor. Outro ponto, permanecer em Cristo. Sem Ele, nada podemos fazer. O verso 4 e 5 fala sobre isso. Precisamos permanecer em Cristo. Longe do Senhor, não podemos fazer absolutamente nada. Somos totalmente dependentes do Senhor para todas as coisas. Precisamos dele para todo o agir. Precisamos contar com ele para todas as coisas. Ponto 4. Fruto com evidência. Um caráter transformado, boas obras, discipulado. Né? O fruto que a gente dá, o nosso caráter sendo transformado e isso dando frutos futuramente. Né? As boas obras que a gente pode realizar, né? não por ser nós, mas porque o Senhor nos usa, nos dá o privilégio de sermos usados por Ele na vida de outra pessoa. Gente, isso é muito rico. Né? Muito mais para esse lado, digamos aqui, na fonte trabalhando, não que eu não fazia muito isso, mas cuidando de pessoas, é muito nítido você ver o Senhor nos usando, né? Liderando, participando de ministério, você vê como o Senhor nos usa. Em diversas situações o Senhor tem nos usado. Né? E isso só é possível mediante Ele. Né? Então, há frutos que vêm, né? Que o Senhor transforma e usa a nossa vida a fim de dar frutos. Né? Outra parte importante que a gente vê no texto, a palavra purifica, ou seja, gente, ela limpa, fortalece a vida do discípulo. Quantas e quantas vezes eu não estou fazendo meu tempo silencioso, estou lendo a palavra, e tem textos que falam profundamente comigo, que foram textos que eu já passei no passado, já li eles, e não tinha a mesma percepção. Ou no momento que você está lendo o texto, né, no momento que a gente está lendo, a gente está passando por uma outra situação. Outro dia eu estava, um tempo atrás, né, eu estava lendo e passei pelo texto da bula de Balaão, que falou com ele. Eu falei, nossa, isso mexeu comigo, não porque a bula falou, mas assim, pelo poder do Senhor, o que Ele pode fazer através do impossível. Né? Então muitas vezes a gente passa pelo texto, né, por um texto estudando, e muitas vezes aquilo ali
fala diferente com a gente, né? Então, assim, a leitura é algo que a gente tem que fazer recorrente, né? Porque ela limpa o nosso coração, ela trabalha no fundo, né? Pega aquelas coisas que às vezes a gente nem tem percebido tanto. Tem um livro muito bom, que eu gosto bastante dele, toda vez que eu leio ele, eu falo assim, nossa, esse livro aqui, ele fala de algumas coisas que às vezes eu esqueço, que eu sou tão podre, tão sujo assim, que é o Pecados Intocáveis. Não sei quem já conhece. Quando você começa a ler aquele livro, você passa pelo capítulo, você fala, nossa, eu sou assim. Você passa pelo segundo, eu sou assim também. Você passa pelo terceiro, nossa. E quando você achar isso aqui, não, eu tô tranquilo. Na hora que você passa por eles, de novo, né? Exatamente. Então, assim, são coisas que pulsam na gente, né? Outra coisa que a gente usa muito aqui na igreja como um método de aconselhamento bíblico é o guia de confissão. Tem disponível no site, tá, gente? Se vocês quiserem baixar. É muito bom. O Wagner outro dia falou assim, pega o guia de confissão e dá uma lida nele. Nossa, eu li os primeiros pontos, eu falei, nossa, que bom. Eu falei, nossa, Wagner, é bom revisitar ele. Ele falou, é bom, porque a gente só sugere para os outros, mas a gente tem que fazer também. Né? E, de fato, o guia de confissão, ele aponta para pecados em nossas vidas, coisas que estão no nosso coração, que muitas vezes a gente tá, que nem a Bíblia fala, que o pecado não cega. Né? Então a gente está cego para aquilo. A gente precisa olhar para aquilo ali e ter o nosso coração transformado, para de fato a gente ficar alinhado com o Senhor. Né? Porque a palavra dele, além de limpar, ela nos fortalece. O 6, glorificar a Deus. Dar fruto mostra que somos verdadeiros discípulos. Verso 8 fala. Agora deu... Muito bom. Obrigado. Ou seja, a nossa vida, ela começa a frutificar a partir do momento que a gente está em conexão com o Senhor, que a gente está em dependência com o próprio Deus, né? Vivendo com Ele na dependência, crescendo com Ele na sua leitura, né? Lembrando que sem Ele nós não podemos fazer absolutamente nada. E a palavra que sempre limpa, sempre nos purifica, né? Nos fortalece, a fim de nós darmos frutos. Antes de começar a aula, eu falei para o Gilberto, eu tenho uma dificuldade para dar aula. Minha dificuldade é conseguir ficar dentro do tempo. Tá? Então, assim, eu tô aprendendo a dar aula. Então, eu tenho dificuldade de ficar dentro do tempo. Isso significa que eu posso não conseguir entregar o conteúdo que eu quero entregar, mas pode ser que eu acabe antes, tá bom? Então, pelos meus slides aqui, eu já vi que talvez eu vou acabar um pouco antes. Mas, como nós estamos no vídeo de coinonia, temos aqui, ó, um lanchinho, vamos ficar assim, tá bom? Mas eu também não gosto de falar muito rápido, tenho que falar pausado, então tô aprendendo a medir o tempo, tá bom, gente? Então, como eu disse para vocês, muitas vezes nós pensamos no crescimento espiritual apenas de forma individual, né? E a Bíblia ela nos ensina em diversas passagens que o plano de Deus é para que o crescimento aconteça em comunidade. Ou seja, né, por isso que ele instituiu a igreja. E até a coinonia, que é o nosso assunto aqui, ela é extremamente importante para isso. Nós temos uma igreja aqui muito grande, muito grande. É impossível a gente criar relacionamento e raízes com esse tamanho de igreja sem que a gente tenha um grupo menor no qual a gente pode se achegar, a gente pode conviver mais de perto, né? Poder se alimentar junto, poder fazer outras coisas juntos, compartilhar pedidos, motivos de oração. Então, assim, a igreja é extremamente importante, a coinonia é extremamente importante. E o plano do Senhor é para que a gente cresça em comunidade. Juntos, a gente cresce, um ajuda o outro, um lapida o outro, como o ferro afia o ferro, né? Então nós precisamos viver juntos, né? Não no individual. Eu sei que tem muitas pessoas que têm mais a característica de ser mais no individual, ser mais na sua, né? Mas é importante, gente. Né?
diferente de mim, eu gosto bastante de pessoa, de conversar, um monte de gente. Mas se você tem a característica de ser um pouquinho mais introvertido, ser um pouquinho mais na sua, né? Saiba que é importante ter pessoas próximas. Saiba que é importante conviver com outras pessoas que de fato se relacionam com o Senhor, que cresçam com o Senhor, né? Crie amizades com pessoas que levem o Senhor a sério. Isso nos motiva, né? Ter perto da gente pessoas que levam o Senhor a sério. Ter perto da gente pessoas que leem as Escrituras, que trabalham com os filhos sobre disciplina, né? Frequenta a igreja, é algo que nos contagia, né? É algo que fala, nossa, olha lá, o meu irmão está fazendo isso, que legal. Na Koinonia, eu vou falar um pouquinho depois do nosso grupo, mas a gente tem uma Koinonia em casa. E é muito bom porque às vezes eu olho para algum deles, na hora que a gente está trocando experiências, e algum deles está fazendo alguma coisa, e eu falo para lá, nossa, a gente não está fazendo isso aqui, que legal, vamos começar a fazer também? Né? Uma oração, uma abordagem diferente com o filho, enfim, alguma coisa diferente. E é bom a gente viver junto, né? Então, dentro da Koinonia, existe esse crescimento mútuo no corpo de Cristo, né? No texto que a gente viu de João 15, né? Cristo é a videira e nós somos os ramos, né? Ou seja, a videira não é feita de um ramo, né? A videira são feitas de ramos, né? Ou seja, a videira não vive isolada, né? Os galhos estão todos ali, né? Todos sendo alimentados pelo Senhor, né? E o corpo de Cristo cresce e se fortalece na medida que cada um coopera, né? A gente como igreja, a gente cresce a partir do momento que as pessoas de fato assumem as suas posições, né? Porque nós somos um corpo só, né? Se o nosso joelho não funciona, o corpo todo sente. Vou ser mais específico, se o dedinho quebra o dedinho, né? Eu nunca quebrei o dedinho, gente, deve ser horrível quebrar o dedinho. Mas assim, quando você quebra uma parte do corpo que a gente considera que nem é tão importante, o quão importante a gente vê. A topada do dedinho já não é nem quebrar, mas só dá aquela topada assim. O corpo todo dói. Tanto o coração, você já prova como é que tá seu coração, como é que você vai reagir, né? Prova exatamente como o coração tá, né? Mas assim, a parte do corpo toda é importante. Então, temos o nosso lugar dentro da igreja, temos o nosso objetivo de servir, de crescer, né? De se empenhar, para crescermos junto como igreja, né? Crescermos junto como família. Eu estou vendo só o pessoal da minha Koinonia chegar, né? Mandou uma mensagem no grupo avisando que eu ia dar aula, entendi. Então os exemplos que eu ia dar sobre vocês, né? O pessoal não é fácil, meu. Veio checar, entendi. Legal, que bom, sejam bem-vindos. Tem o corpo, né? A gente às vezes fala assim, eu não me sinto bem, eu acho que não preciso observar os outros. E falta essa consciência que a gente também precisa ir para um grupo para servir de exemplo para os outros. Às vezes é um testemunho nosso, é uma ação nossa, e a gente negligencia não ir a um lugar. Então, pessoal, quem falta na Koinonia não está sendo prejudicado. Ela está prejudicando ao grupo, né? A participação dela. Então, preciso, por mais que eu não me sinta sociável, né, ou a minha bateria social baixou, mas eu preciso fazer um sacrifício, né? A minha presença, ela faz falta no meio das pessoas. Eu não tenho dúvida disso, né? Quando a minha Koinonia, eu vou mostrar a foto aqui, tem bastante gente. Juvair. É que quando tem muita gente, o Juvair já quer, vamos multiplicar. Calma, chegaremos lá. Acalma o coração. Mas assim, quando falta 2, 3 casais, é uma diferença enorme que faz. Sabe, parece que tá faltando alguma coisa. Eu falo assim, gente, quem mais? Quem tá faltando? Quem vai chegar ainda? Sabe, falta muito. É impressionante. E também, assim, é importante tá ali, porque a gente cresce. Eu falo para eles, assim, a gente está estudando, por exemplo, a gente está estudando agora Cantares. Né? Um livro bem legal de ser estudado, né? Tem uma profundidade bíblica bem legal e
muitas vezes são assuntos que a gente não trata muito na vida da igreja, né? Sobre relacionamento sexual, relacionamento conjugal mais intenso, assim, digamos. Está sendo bom estudar. E eu falo pra gente, se vocês faltar, eu tô lendo o capítulo, eu tô lendo o estudo, e eu tô sendo edificado. Agora, se vocês faltar, vocês vão perder. Vocês têm que participar. A falta deles para como um todo é ruim, e a falta deles também é ruim para eles. É ruim para os dois lados, quando falta, né? Liderando o Ministério de Comunicação por tanto tempo, eu acho que aqui não tem ninguém que serviu em comunicação comigo. Mas o que eu falo sempre pro pessoal? É bom que vocês sirvam, é bom que vocês se coloquem à disposição de servir, mas para mim é mais importante ainda que vocês estejam sentados aqui aprendendo, crescendo. Porque é uma área mais técnica, às vezes tem um que tem mais habilidade, outro mais habilidade para uma outra coisa, às vezes falta gente, o pessoal fica só suprindo. Eu falo, olha, para mim é interessante que você esteja lá embaixo, eu quero que você cresça também. Não é só para mim servir, né? Já aconteceu de eu ter voluntário que ele só vinha na igreja para servir. Ele só vinha lá, subia no mezanino, ficava escondido. Tem pouca pessoa lá em cima, já não é a quantidade de gente que tem na igreja, é Uma coisa ali. um grupo bem pequenininho que fica lá em cima, de 5 a 6 pessoas. Acabou o culto, esvaziou, desligou as coisas, vai embora, não tem relação com ninguém. Não é isso, né? Então eu sempre estimulo eles, pessoal, se relacionem aqui. Isso é importante para você, né? O crescimento cristão, ele acontece na quantidade, né? Ele acontece no meio das pessoas, onde eu sou confrontado, onde eu sou cobrado, né? Onde eu sou aconselhado. É exatamente nesse lugar que a gente cresce, né? É claro, creio que o Senhor trabalha na nossa vida, trabalha no nosso coração, no íntimo, isso eu tenho certeza absoluta, mas no meio, né? Se a gente for olhar para Jesus, Jesus sempre estava com muitas pessoas, né? Ele estava com os discípulos, mas ele sempre estava rodeado de pessoas, né? Isso é bem importante. Então, mais para frente até eu vou falar um pouquinho sobre isso. O chamado à mutualidade. Então, assim, a gente vai passar por alguns textos que a gente vai ver claramente isso, tá bom? Hebreus 10, 24 e 25, né? Ele fala o quê? Consideremos-nos também uns aos outros para que nos estimularmos ao amor e às boas obras, né? Não se trata apenas de buscar a Deus sozinho, como eu falei, mas de viver a fé de modo que um edifica o outro, né? E aqui tem, ou seja, né, não se trata apenas de buscar a Deus sozinho. Isso para mim isso pra gente tem que ficar bem claro. A gente estamos juntos, né? Eu escrevo para muita gente assim, estamos juntos nessa. Porque estamos juntos nessa caminhada, né? Porque a ideia é o quê? De estimular, de encorajar, de fortalecer e de caminhar juntos. Precisamos caminhar juntos, uns com os outros, né? O corpo como imagem de crescimento. 1 Coríntios 12 ao 27, eu não vou trazer o texto inteiro aqui para a gente ver, mas parte dele é o que? Vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A força do corpo está na unidade, na diversidade de dons, de talentos, na cooperação mútua. Ou seja, nós temos dons diferentes, nós temos habilidades diferentes que elas se complementam, né? Tem coisas que eu não consigo fazer e tem coisas que a pessoa faz com mais facilidade do que eu, né? E assim é o corpo de Cristo, com dons diferentes, né? Operando de forma mútua, né? Efésios, vamos abrir Efésios aí, Efésios 4,16. Esse texto eu não pus aqui para projetar. Se alguém abrir aí, lê pra gente, por favor. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a junta cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Olha só o que o texto fala pra gente, né? Que ele faz que todo o corpo se encaixe. É o Senhor que está falando isso, né? E que cada parte, ela faz cumprir algo específico, uma função específica.
né? E ele ajuda o quê? Os demais a crescerem, para que todo o corpo desenvolva e seja saudável em amor. Ou seja, a ideia da gente ser diferente, a ideia da gente conviver junto, é um complemento que o Senhor faz para que a gente cresça, para que o corpo se desenvolva, para que ele seja saudável em amor, né? Então, nós precisamos viver em comunhão, precisamos viver com pessoas ao nosso redor. Exemplos práticos de crescimento. Colossenses 3,16 diz: ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos. Romanos 1:11, 11:12, ele diz: desejo muito visitá-los a fim de compartilhar com vocês algumas dádivas espirituais que os ajudem a se fortalecerem. Quando os encontrarmos, quero encorajá-los na fé e também quero ser encorajado por sua fé. Aqui Paulo está falando, né, que ele reconhece que ele seria fortalecido pela fé dos irmãos, né? Ou seja, ele queria muito visitar, ele queria, a fim de compartilhar com vocês as dádivas que o Senhor tem feito, né? Ele queria se fortalecer, ele queria encorajar, mas ele queria ser encorajado também pelas pessoas, né? Atos 2, 42 a 47, né? O texto diz, alguém pode abrir aí? Vamos, Atos 2, 42 a 47. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Olha esse texto, gente. Esse texto aqui para mim é coisa. É coisa. Né? Quando ele fala aqui o partir do pão, a refeição, eu acho que é extremamente importante na coinonia, né? Eu acho que é algo que tem que ser priorizado. Tanto que lá em casa, na coinonia lá em casa, a gente janta mesmo, né? O pessoal faz estrogonofe, batatinha, faz macarronada, faz um monte de coisa. Eu não sei se todos conhecem o Bruno que está sentado ali atrás. Ele é chefe de cozinha. E algumas vezes ele nos proporciona momentos mágicos. Os dons, né? Usando os dons, exatamente. Usando os dons. Uma vez que ele fez uma pipoca de sagu, não foi? Uma carne lá, eu falei, capaz, o que é isso? O que você colocou aqui? Eu coloquei uma folha de não sei o que lá. Eu falei, nossa, fantástico. E é bom, é gostoso sentar todo mundo junto. A gente senta numa mesa, conversa, né? Então, assim, gente, é muito bom, né? Que é de fato o crescimento mútuo, ele acontecendo na prática, né? Na comunhão, tem a questão do ensino, tem também, gente, a questão do discipulado e do cuidado uns aos outros. Nossa coinonia, né? Juvair. Ó, nos meus slides era para ter chego o café. Eu acho que falta pouco. Vamos parar um pouquinho antes? Juvair, tô te chamando lá fora. Brincadeira. Gente, Ele tá esperando de milagre. vamos tomar um café? Daí a gente pode até voltar um pouquinho antes. Bom, só quando a gente tem um grupo, a gente sabe o quanto é desafiador, é gostoso ter todo mundo. Né? Quando a gente fala de multiplicação, a Raquel falou assim, a pessoa parece que tem medo. Né? Eu entendo o medo,
É porque assim, a gente cuida das pessoas que estão ali, a gente é cuidado por elas, e é gostoso essa ligação. Mas também é muito bom quando cria-se um novo grupo, porque mais pessoas chegam, né? A nossa experiência, a gente começou em um grupo, e logo que a gente ficou talvez que um ano e meio, talvez menos. Eu falei pra Lari, a gente tinha mudado pra uma casa maior, eu falei, dá pra gente receber gente, eu quero abrir nossa casa pra isso. Então era gostoso estar lá no grupo, a gente sentiu um pouco, mas acabou multiplicando a coinonia, e foi tão bom receber gente em casa, foi tão bom, sabe? Ver vidas sendo transformadas, pessoas chegando. Depois eu tenho até um testemunho de vídeo aqui de 2 pessoas, tenho 3 testemunhos aqui, e daí a gente consegue ver isso na vida das pessoas, que o dividir, não é dividir, né? Multiplicar, é muito bom. Mas eu sei, eu entendo essa questão, porque é algo que a gente tem passado. Bom, esse daqui é uma foto da nossa coinonia, tá bom? Ela não está atualizada, né? Tem um casal que saiu, a Ana e o Pedro que está aqui no canto, a Ana era nossa salva coinonia, ela que ficava com as crianças. Então, o nosso grupo lá em casa, a configuração dele hoje é isso daqui. Nós somos em 22 adultos e 24 crianças. Tem uma das crianças que nem sabe que tem coinonia. É minha filha. Ela vai fazer 3 anos, ela não imagina que tem uma coinonia. A gente faz ela dormir. E ela dorme. Então ela não participa da coinonia. E desse número aqui, a gente tem uma pessoa que é a salva coinonia, que é a pessoa que cuida dessas crianças. Porque sem ela, gente, é impossível. É impossível se concentrar, é impossível na hora do estudo a gente fazer, né? É extremamente importante. Vocês podem me perguntar onde ficam todas essas crianças. Por incrível que pareça, elas ficam num quarto pequeno que tem os brinquedos, eventualmente a Mari frequência faz alguma atividade, ou passa um desenho, porque a faixa etária começa, acho que a Mari tem 11, e os mais novinhos devem ter 2. Então os mais velhos até ajudam ela, os mais novos. E a gente descobriu uma coisa. A gente fazia o lanche, a nossa coinonia funciona assim. A gente chega, começa comendo já, fica 1 hora comendo, nossa coinonia começa às 8, fica até às 9 comendo, conversando. E o pessoal conversa bastante, é lógico que todo mundo está terminando de comer 5 minutos antes de começar o estudo. Né? Ou durante o estudo está comendo. Quando dá 9 horas as crianças sobem, elas vão para o quarto. Né? Daí a gente tem das 9 às 10 tempo de estudo. E no finzinho do tempo de estudo a gente tem um tempo de oração. Né? Eventualmente, quando os músicos vão, a gente tem o louvor no comecinho também, toca 2 músicas. Esse é mais ou menos o programa. E antes, o que a gente fazia? Acabava 10 horas, as crianças desciam e a gente tinha sobremesa. Vocês não estão entendendo. Sorvete, eram uns negócios muito. Só que acontecia, a gente via que as crianças, eles desciam a escada, parecia que ia acabar o mundo. Era virando mortal, era um negócio assim. Eu falei, não, gente, isso aqui não tá saudável. A gente conversou entre as famílias, chegamos no acordo de não ter mais o doce. As crianças descem assim agora, né? Açúcar ainda não para criança. Não, dava açúcar para criança, era um caos. Bom, essa é a nossa configuração. Eu fiz uma pergunta, né? Como criar raízes profundas em nossas coinonias? O Gilvair pediu para mim ser bem prático, trazer uma certa praticidade aqui. E eu tenho compartilhado com o Gilvair, com o Fernando, com o pessoal do escritório aqui, que a gente tem feito de coinonia, e eu acho que é algo que tem encaixado, tem dado certo, e é coisas que, como eu falei, a gente precisa trocar e crescer. Né? Precisamos ter fundamento na palavra. Né? Colossenses 3,16 diz, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Nós precisamos de nutriente. É sempre bom nós estudarmos cada vez mais, repetir isso, às vezes estudar o mesmo assunto várias vezes e repetir. Eu falei com o Gilberto, lá na coinonia lá em casa, a gente sempre estuda 3 pilares, que é o pilar educação de filhos, porque nossa coinonia é de filhos pequenos. Sempre nós vamos estudar educação de filhos, algo sobre relacionamento entre o casal e alguma coisa sobre vida cristã. A gente roda nisso.
Então, ora é falando sobre casamento, que a gente está falando agora, ora a gente está falando sobre educação de filhos, e ora a gente está falando de vida cristã, tratando alguns livros sobre pecado, crescimento, enfim. A gente sempre trabalha nesses pilares. Então, assim, vamos falar sobre educação de filhos? De novo, vamos. E é muito bom, porque a gente vai aprendendo com as fases que a gente vai passando, né? Nós precisamos levar em consideração, né, sempre o que nós estamos estudando, precisamos sempre usar bons materiais, visando desenvolver pessoas. Gente, a gente tem muitos e muitos livros bons, né? Hoje a gente tem autores, inclusive, que escrevem para grupos pequenos, né? O Davi Merck faz muito isso, então dele, eu acho que já fez 3 ou 4 livros do Davi Merck, muito bom, ele traz até algumas ideias ali de como criar, preparar o ambiente, isso é muito bom. É óbvio, né? Agora, por exemplo, a gente está estudando Cantares. A gente pegou o livro de Cantares que a gente está estudando é expositivo, né? A gente está vendo texto por texto, parte por parte, isso é muito bom. E a gente precisa lembrar, eu já ouvi isso de alguns livros de coinonia, que a coinonia, ela não é uma extensão, digamos assim, do púlpito, ela não deve ser uma via de mão só. Ela é uma via na qual tem que ter colaboração. Até mesmo na aula, né? Às vezes aqui na aula, é uma pessoa que está falando, tem a contribuição, mas é pouco. A ideia da coinonia é ser algo mais informal, ser algo próximo. A gente não pode fazer da coinonia mais uma sala de aula, né? A coinonia é outra coisa, é outra pegada, então a gente tem que tomar esse cuidado. Mas tem que ter a profundidade. Então lá em casa a gente faz uma roda, né? Sempre conversando, trazemos assuntos de uma forma leve. Eu sempre tento trazer uma dinâmica de brincadeira, leveza, e sempre coloco, assim que possível, uma coisa mais pessoal, um exemplo, né? Então a gente senta em volta da mesa, a gente lê junto, conversa junto, estuda junto, cresce junto, eventualmente alguém traz uma temática que está acontecendo na semana, vocês viram alguma coisa, a gente conversa sobre, e sempre tem a questão de estudar a palavra, né? Isso é inegociável. Comunhão verdadeira. O texto aqui que eu coloquei, Atos 2:42, perseverem na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, né? Eu falei para vocês, eu acho que esse texto de Atos remete muito que é coinonia, né? Ou seja, raízes, elas crescem melhor em solo fértil, né? Nós precisamos uns dos outros, compartilhar a vida, abrir o coração, não apenas estar presente fisicamente naquele local, né? Mas esse compartilhar. E a gente tem algumas coisas que a gente faz lá para de fato aumentar essa comunhão. Por exemplo, a gente fez um jantar árabe. Olha que legal, todo mundo de árabe. E o interessante, eu fico imaginando se furar o pneu de alguém. Indo para a coinonia vestido dessa forma, tem que descer, trocar o pneu, né? Então a gente valoriza muito a questão da comunhão, né? Todo ano já está no nosso calendário, tem a festa caipira, né? da coinonia. E o pessoal vai a caráter, vai vestido, né? Divide os pratos e tudo mais. Eventualmente, quando tem um encontro de casais da igreja, eu estimulo os casais a irem no encontro. Esse aqui foi o recorde que a gente conseguiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casais de 11. Eu sei que alguns casais não conseguem por questão financeira ou até mesmo dinâmica de trabalho ou de deixar a criança, né? Mas enfim, eu sempre estimulo o pessoal. Pessoal, vai ter programação, vai ter coisa na igreja. A gente não conseguiu estar no Davi Merck, que foi semana passada, a gente tinha outro compromisso, mas pessoal, vai lá, vai ser bom, eu já escutei ele. Eu queria estar aqui, mas eu não vou conseguir. Vão lá, estimulo o pessoal a estar lá. O pessoal está participando. A minha casa, não sei aí quem já estava na pandemia aqui, eu acho que a maioria de vocês já estava na época da pandemia. Minha casa é aquela casa que era o estúdio dos cultos, sabe? Que tinha um tijolinho atrás. Vocês vão ver a parede ali atrás, né? Era aqui que eu gravava os cultos da fonte. Nessa parede aqui, todo mundo comemorou o aniversário lá. Todo mundo, a gente sempre cantou parabéns. Todas as crianças fazem aniversário naquela semana. Adulto, a gente canta parabéns, celebra a vida junto, ora junto, agradecendo o aniversário. Então, toda a família tem uma foto nessa parede.
E é muito bom poder comemorar e fazer isso aqui. Eventualmente, quando encontro de casais, também que comemorando o aniversário da Jaque, no caso aqui, que estava fazendo aniversário. E a gente fez um negócio, gente, foi fantástico. A ideia foi muito boa. Só que ela a gente não conseguiu concluir, tá? Eu acho que ficou um pouco extenso e foi difícil, mas no começo foi legal, começou dando certo. Era o quê? A gente fez uma planilha de encontros. O que seria isso aqui? As famílias, né? A gente lá chama por família, né? Os Macedos, que somos nós. Em abril, a gente ia marcar um encontro com a família Pontes. No outro mês, a gente ia marcar um encontro com a família Matos, Motas, com os Brandões, com os Lataros. A ideia é assim, todo mês as famílias se reunirem. Né? Pra quê? Pra gente ter interação entre a gente, porque às vezes lá, no caos, a gente não conversa, não se conhece muito bem. A gente criou isso. Gente, no começo, acho que até agosto foi assim. Depois já ficou um pra trás, daí ficou, e eu mesmo, como líder, eu não consegui marcar encontro com todo mundo. Eu consegui marcar com a grande maioria, mas alguns eu não consegui marcar. Então daí o pessoal tirava foto, né? Mandava no grupo, cumpri a minha dessa semana. Tá lá, daí o outro, também cumpri. Né? É interessante que as crianças, né, se viam também. Aqui, outra família. Outra família, né? Outra família. A gente tirava foto, marcava. Às vezes era um domingo, saía da igreja e almoçava junto. Né? Um jantar no dia da semana. A gente foi jantar na casa de um, foi no meio da semana. Gente, loucura, jantar na casa de uma pessoa, criança pequena, mas deu certo, foi muito bom. Sabe, escutar do que Deus tem feito naquela família. Gente, fantástico. Né? E outra coisa que é fantástica, gente, a comunhão que as crianças têm entre eles. Né? No nosso caso lá é algo essencial. Eles se reúnem assim. Tem um que não tá gostando, né? Tá bravo. Essa é a bateria social, não tinha acabado. Então, assim, para as crianças é muito bom, eles perguntam. Né? A gente tem um calendário lá em casa que a gente marca os dias da semana e tá marcado coinonia, então eles já sabem. Amanhã é coinonia. Coitada, só a mais nova que não sabe. Mas ela vai descobrir em breve. Então, assim, é muito gostoso ver as crianças crescendo juntos, né? Os amigos. Oração constante, né? O texto de Tiago fala, orem um pelos outros para serem curados. A oração é como água para as raízes. A importância que isso tem, né? Orar juntos fortalece a fé, ela aproxima um dos outros. E, gente, quanto é prazeroso ver o que o Senhor tem feito. Eu fui pegando algumas fotos aqui para trazer algo mais ilustrado para a gente aqui. Foi muito gostoso poder ver isso daqui. Sem exceção, acho que quase todas as famílias tiveram dificuldade com a saúde dos filhos. Né? Primeira foto aqui, o Léo, pequenininho, alguma coisa respiratória. A foto do meio, quando a Manu foi fazer cirurgia da amígdala. O Fefe, internado também, respiratória. O Luca, pequenininho. A Nath e o Matheus estavam numa transição de plano de saúde, não tinha hospital que atendia eles. O hospital aqui não queria atender porque estava na carência, o outro hospital antigo não podia também. Então, assim, foi pro UTI. Né? Olha o tamanho dele, sorrisão. A Bela, recente, cirurgia no olhinho. Quando meu avô estava hospitalizado e chegou a falecer, a gente troca isso na coinonia. Né? Eu falo para todo mundo lá e eles sabem disso, meu olho sempre chora, às vezes nos estudos, alguma coisa assim. É uma coisa que eu não escondo, não tenho vergonha nenhuma de falar. Mas eu me emociono bastante. E um dia eu compartilhando um pedido de oração, um dos meninos lá, que eu considero ele bem firme, a voz dele ficou trêmula, compartilhando com a filhinha, a mais novinha, a Clarinha, estava internada também. E o conselho foi, vendo o quê? Aquele coração um pouco mais firme, se abrindo para o grupo todo, pedindo oração, e falou assim, gente, está difícil.
e a gente como família poder orar, poder crescer. Aqui eu trouxe um assunto que a gente sempre traz, mas que é sobre saúde, mas assim, às vezes é relacionamento com os pais, relacionamento com os irmãos, dificuldade no trabalho. Estou pensando em sair do meu trabalho porque não estou conseguindo dar conta das demandas familiares. A gente tem aprendido aqui da importância do cuidado com os filhos e a gente vê na configuração da nossa casa que os dois trabalhando, tanto que a gente trabalha, não é possível fazer isso. Eu vou abrir mão do meu trabalho, eu quero que vocês orem por isso. Gente, ver lares sendo transformados. Né? É muito bom ver isso e poder compartilhar isso daqui. Discipulado e cuidado mútuo. Né? O texto de Gálatas 6:2 fala: leve os fardos pesados uns dos outros. Né? Uma planta tem raízes que são mais frágeis, por isso que ela tem várias raízes, porque uma vai fortalecendo a outra. Né? O acompanhamento pessoal, discipulado, encorajamento do grupo, ele cria firmezas. Eventualmente, é comum eu chamar alguém da coinonia dos homens para tomar um café. Falando de vamos tomar um café essa semana? Vamos. Vou lá, conversa no particular, conversa no individual, né? Discipulado, caminhar junto, crescer junto, cuidado mútuo, né? Eventualmente, as meninas saem, os homens ficam com as crianças, elas saem, vão para algum lugar comer alguma coisa junto, dar risada, se divertir, se encontram, né, para crescer junto. Eu até gostaria que, se fosse possível, fazer mais vezes isso, porque é muito bom. Por outro lado, nós homens, gente, a gente fez um negócio muito diferente. A gente fez um acampamento. Raiz. O acampamento era o seguinte: não pode levar colchão de ar, não pode levar comida, não pode. Tinha um monte de coisa que não podia. Celular. Teve alguns dos grupos, gente, que assim, é óbvio que não queria ir. A gente entende. Mas grande parte do grupo foi. E foi interessante porque ninguém ali teve um contato muito roots, assim, né? Digamos assim, mais raiz, assim. E alguns ali nem mal sabiam montar uma barraca. Né? Então a gente foi para um lugar que tinha um açude do lado. Daí é lógico, né? Que vai deixar os caras com fome, comprou um espetinho. Era raiz, mas o espetinho era de cordão de filé mignon, né? Tipo... Mas era raiz, mas por exemplo. Mais ou menos. Tem chefe. Não foi tão raiz assim. Tinha que ter caça, sem caça não serve. E, na verdade, assim, eu queria levar umas galinhas e deixar a galera correr atrás da galinha pra pegar, né? Mas falaram que ia ser mais difícil. Gente, uma noite foi bem desafiadora já, tá? Porque dormi sem colchão, no chão, dividi uma barraca com 2 marmanjos. Foi meio caótico o negócio. Mas foi muito bom, né? E a gente ali teve um tempo, eu digo assim, eu acho que foi ímpar para cada um de nós homens ali. Por quê? Eu preparei um estudo para eles sobre casamento. Eu trouxe essa temática, o quanto nós, maridos, somos falhos. E para piorar o negócio, eu mandei um formulário para todas as mulheres, para elas responderem de forma anônima um raio-x do casamento. Cheguei lá com essas respostas, a gente sentou em volta da fogueira. Detalhe, a fogueira ela foi acesa com uma pederneira, sem isqueiro, sem raiz, foi raiz. Nem palito de fósforo, foi com a pederneira. Eu cheguei lá, fizemos estudos sobre casamento, tratei ponto por ponto, os caras, nossa. Falei, cara, vocês não sabem o que vai chegar no final, velho. Falei, eu mandei um formulário para as esposas de vocês, todas elas me responderam no individual e eu vou trabalhar aqui na porcentagem, tá? Tantos por cento das nossas mulheres não nos vê como líderes do nosso lar. Tantos por cento das nossas mulheres não vê que a gente ajuda em casa. Tantos por cento das nossas mulheres não vê a gente próximo dos nossos filhos com o intuito de instruir eles nas palavras. Foi só voadora. Mas foi muito bom.
né? Daí ali a gente teve um tempo, depois a gente separou em duplas de encorajamento, né? E essas duplas aconteceram por vários meses, e eu acho que alguns ainda estão se encontrando. Eu tenho me encontrado com a minha dupla, e a gente se encoraja em diversos assuntos, né? Saímos de lá com esse objetivo, esse grupo de encorajamento. Bom, aqui é uma foto da minha dupla, outra dupla, enfim, né? A ideia é a gente se encorajar, crescer junto, né? Isso tem feito muita diferença, né? Caminhar perto. Prática de serviço. João 15:8 diz: meu Pai é glorificado quando vocês dão muito fruto, né? As raízes, quando crescem, elas frutificam, né? Envolver o grupo em ações práticas, o servir na igreja, o ajudar necessitados, evangelizar. Eu sempre tenho dito para o pessoal, é importante servir na igreja, é importante. Eu fico muito feliz de ver pessoas servindo, né? O Bruno está servindo no estacionamento, o Matheus está servindo no estacionamento, o Fernando começou a servir no Ministério de Eventos comigo, ver o nosso pessoal servindo com quase todo mundo no CMR Bebês junto, né? Seja no louvor, seja na palavra, seja como auxiliar. Pessoal envolvido na vida da igreja, participando do evento de mulheres aqui do Mater, né? A Lívia servindo, a Anne servindo, ver o pessoal engajado na igreja. Isso é muito bom. O programa de férias, 6 das 11 mulheres servindo no programa de férias, com grandes responsabilidades, fazendo acontecer. O coração fica muito grato por ver esse crescimento, né? Isso para mim aqui é os frutos que a gente viu no texto, né? A unidade no exemplo, né? O texto aqui que eu coloquei, João 15:8, ele fala: meu Pai é glorificado quando vocês dão muitos frutos, né? Olhando para o Evangelho, eu vejo claramente Jesus se aproximando das pessoas, Jesus indo próximo das pessoas. Jesus era um Jesus presente, lado a lado, caminhando. Nós precisamos ser intencionais com o nosso grupo. Precisamos disso, né? Porque quando a gente fica próximo, nós criamos um ambiente de amor, um ambiente acolhedor, né? Com raízes profundas. Eu tenho aqui um testemunho que eu vou passar agora para vocês, da Nath. A Nath e o Matheus, eles chegaram aqui na igreja. Se vocês conhecessem ela como ela era antes e como ela é hoje, vocês falam assim: que mudança que o Senhor fez na vida dessa família, não só na vida da Nath. Vou passar o vídeo aqui, eu acho que ela vai falar muito disso. Quando nós chegamos na Koinonia e começamos a frequentar, né, o grupo Pequeno nos Lares, foi muito especial, porque nós ainda não éramos convertidos, então nós tínhamos muitas dúvidas, nós estávamos assim sedentos, né, da palavra, mas também muito desestruturado o lar, né? A gente vivia o padrão do mundo ali. Então, tanto quanto o nosso casamento, as prioridades, a criação da nossa primeira filha, tudo isso a gente tinha muitas dúvidas, né? A gente pôde, desde o início da nossa caminhada cristã, né, que a gente se converteu na fonte, foi da gente viver o corpo de Cristo de uma forma muito clara, né? A gente ver o agir, a intencionalidade das pessoas que estavam conosco, o cuidado, o carinho, né, de Deus através dessas pessoas. A minha conversão foi junto com 2 casais que estão na nossa Koinonia hoje, né? Um deles é o Sidão, que lidera a nossa Koinonia, com a Lari, e a Jaque e o Bruno Mataro. A gente estava em um jantar onde a gente pôde, de uma forma mais íntima, tirar dúvidas com eles e entender a nossa necessidade de entregar nossa vida para Cristo. Então, tudo isso foi diante desse encontro na Koinonia, né? Que a gente começou esse processo de ter amizades mais íntimas ali, né?
viver em comunhão. A gente entende que a gente realmente foi criado para viver dessa forma, né? As trocas de experiências, os aprendizados, o compartilhar das dificuldades, é muito gostoso. É muito gostoso mesmo. As nossas são as toda quinta-feira. E quando a gente não vai, a nossa filha já sente falta. Ela criou ali um laço de amizade muito lindo, né? Tudo que a gente vai falar, fazer, é sempre assim, se os amiguinhos da Koinonia vão estar. E é muito bom poder proporcionar essas amizades, né? Que a gente realmente vive ali uma família em Cristo. Quando eu tive o Luca também, o acolhimento, o cuidado, né? Que é o nosso segundo filho. O cuidado que a gente viveu de perto com essas pessoas que se tornaram nossa família foi muito especial, assim, né? Então, a Koinonia para nossa família, ela é comunhão mesmo. Foi uma família que a gente encontrou em Cristo e é privilégio de Deus a gente poder viver isso. Gente, a Natália chegou aqui na igreja, ela não conhecia o Evangelho. O lar totalmente destruído. A filha terrível, não obedecia nenhum dos dois, sem respeito, sem nada. Olhava pra Nath assim, não via ela tendo outro filho. Ela começou a ir na Koinonia, a vida dela foi transformada, a vida do Mateus transformada, família restaurada. Palavras que eu ouvi da boca dela sobre o relacionamento deles, pra mim, não existia mais relacionamento. E hoje é muito feliz de ver eles bem, tendo a noite do casal que eu estive lá na Koinonia, fazendo a noite do casal, colocando as crianças para dormir, ter o tempo só deles dois, ver ela com o segundo filho, bem mais leve, sabe? Aquilo que era pesado, o filho era pesado, começou a ter a leveza, né? Que só o Evangelho é capaz de fazer. E foi o quê? Foi a sensibilidade de olhar uma pessoa que precisava de um grupo, precisava estar numa Koinonia. O segundo testemunho da Lívia, que está aqui com a gente, olha esse testemunho que bacana. Nosso processo de conversão e batismo aconteceu em 2015. E de 2015 até 2020, posso usar um termo bem triste. Infelizmente, a gente viveu um período de cristãos meio mornos. E eu e meu marido e nossa família foi nesse período também que nasceu nossos 2 filhos, até o ano emblemático da pandemia, em 2020. Eu sou médica. Nessa época de 2020 eu trabalhava no pronto-socorro, só trabalhava no pronto-socorro infantil, sou médica pediatra, e eu estava grávida quando começou a pandemia. E eu achei que eu ia morrer, assim, eu tinha certeza que eu ia morrer, porque grávida fica numa situação de saúde mais frágil e uma coisa que a gente não sabia, que bicho é esse, de onde vem, para onde vai, o que é que faz. E eu fiquei com muito receio, com muito medo neste momento. E a gente teve um processo, eu saí do meu trabalho, fiquei desempregada 4 meses. Graças a Deus, fui conseguir um outro emprego aí nesse período. Mas por que eu tô contando isso? Porque nesse momento, nesse embate, né, nesse momento a gente viveu um distanciamento da igreja. O que era para acontecer em caminhos opostos, a gente se distanciou. Eu tinha muito receio de sair de casa, a gente tinha receio, eu com as crianças e sem entender muito bem ali na pandemia. Eu tive Covid, gestante, não tive nenhum problema ali por causa do Covid durante a gestação, mas esse receio de sair de casa ainda ficou muito forte. Em 2020, 2021, a gente começou a sair de casa em 2022. E nesse período aí de 2022, eu recebi uma mensagem da Larissa Macedo e meu marido recebeu uma mensagem do André Macedo, nos chamando, nos convidando para participar da Koinonia com eles. A gente já conhecia os dois, desde quando a gente entrou na igreja, desde o processo de conversão e batismo, a gente já os conhecia. A gente tinha uma relação
não tão próxima igual é hoje, mas a gente tinha uma relação mais próxima. E quando eu recebi aquela mensagem da Lari, eu fiquei emocionada, ainda fico quando eu lembro, porque naquele momento eu pensei, nossa, é agora que tudo vai mudar. No primeiro dia que a gente foi na coinonia, eu falei pro Bruno, pensei, meu Deus, isso é o que eu quero pra minha família, eu quero viver isso, quero viver com a minha família isso. A gente entrou com uma coinonia com muitos casais, apesar da idade dos adultos. Eu e o Bruno, a gente é mais velho que o restante da galera aí da nossa coinonia, mas os nossos filhos têm idades semelhantes, e para eles e para nós, nesse momento, com os filhos nessa idade, foi de um crescimento enorme. A gente aprendeu muito. A coinonia foi o nosso retorno para a vida cristã como um todo. Foi o nosso chamado para o retorno. Foi a nossa puxada novamente para estar na vida cristã, participando de tudo. A gente participa de muitas frentes na igreja, servindo na igreja, servindo aos irmãos, e falo com muito amor no coração. Nossas vidas foram realmente transformadas nesse momento em que a gente é chamado para a coinonia, nesse momento em que a gente inicia uma vida em coinonia. Gente, a Lívia e o Bruno estavam à parte, estavam vindo, estavam frequentando, eu lembrava deles, muito carinho. Vamos montar nosso grupo em casa, quem que a gente vai chamar? Fomos chamando pessoas que estavam assim, talvez não tão longe, não participavam de algum grupo, querem participar e tudo mais. E ver um testemunho desse, de uma vida transformada. E é nítido ver isso na vida deles, vendo eles servindo. Bruno, quando a gente vai editar os vídeos da escola bíblica, tá lá, a cabeça tudo desenhada lá na frente, senta lá na frente. Eu fico feliz de ver alguém presente, vindo todos os domingos, nos 2 períodos, as crianças super turmadas. Eu tenho o testemunho do Bruno, gente, não vai dar tempo de eu passar aqui, tá? Mas ele é bem parecido com o da Lívia, que é a mesma história, a história da família, tá? Então eu vou pular ele aqui pra gente conseguir finalizar. Desculpa, Bruno. Não foi em vão, eu vou usar um algum momento. Gente, criamos raiz na coinonia quando vivemos a palavra, quando oramos juntos, cuidamos um dos outros e servimos como Jesus. Agora voltando pro pé de limão. O pé de limão, gente, deu flores. Depois de quase 3 anos. E o pé de limão deu limão. 3 anos depois. Não vou falar. Deu 2 limãozinhos. Né? Tá bom, eu fiz uma caipirinha. O primeiro limão que saiu. Mas o que eu quero compartilhar com vocês com o pé de limão aqui é o quê? Pode demorar. A vontade que eu tinha de cortar o pé de limão era muito grande. A vontade de eu destruir aquilo lá era muito grande. Né? E aqui, deu 2 frutos. Né? E o legal, gente, o legal é que eu posso pegar desse fruto, né? Eu posso compartilhar com vocês. Né? O mochila está cheio de limão. A ilustração seria perfeita se essa aula fosse daqui 2, 3 meses. Porque o meu pé de limão está carregado de limão. Esse limão não é do meu pé. Mas sirva a ilustração para vocês. Tá bom? O pé de limão está carregado. Mas essa aula, Livar, tinha que ser daqui 2 meses. Tá bom? Então hoje eu posso compartilhar com vocês limão. Ó, meu pé. Eu posso compartilhar com vocês. Vocês podem fazer suco, podem temperar a carne,
tomar com água com gás. Tá? E a ideia, gente, na salada, é justamente isso. Pode demorar. Não sei quanto tempo. Pode demorar aí 2, 3 anos, 4 anos. Mas uma hora, ele vai florescer. Uma hora, ele vai dar frutos. A gente vai poder compartilhar isso daqui. Né? Vocês estão passando aí? Se acabar, vai ficar assim. Tem mais aqui. Né? Então, assim, uma hora vai dar frutos. Gente, com certeza meu pé de limão vai dar muito mais limão pra você comprar. Vocês não têm noção como tá carregado. Tá? Gente, a alegria da gente poder fazer isso. Deixa eu distribuir. A alegria da gente poder investir na vida dos nossos irmãos de forma intencional para trazer eles para perto do Senhor, fazer com que frutifiquem, floresçam e dê frutos. Pode ser que daqui 6 meses, 1 ano, a nossa coinonia vai ser multiplicada. Eu desejo que outros lares sejam plantados, molhados, regados, ter o tempo para dar os frutos. Gente, vamos orar? Está acabando a aula. Senhor, muito obrigado pelo teu amor e pela tua graça em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus presente em nossas vidas. Nós te agradecemos pela forma com que o Senhor nos resgatou, se entregando na cruz para pagar os nossos pecados, pagar as nossas falhas, nos atrair para próximo do Senhor. E eu te peço também, ó Deus, que o Senhor alcance aqueles que estão ao nosso redor que não te conhecem. Meu Pai, nós nos alegramos de saber que o Senhor nos usa, apesar de nós, que o Senhor nos usa como instrumento, ó Deus, da Tua Palavra, para ensinar, para caminhar, para encorajar os nossos irmãos a estar próximo do Senhor. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a vida de cada irmão aqui presente, que o Senhor possa estar de fato, ó Deus, suprindo as necessidades e ajudando a entender que é o Senhor que transforma as vidas no Teu tempo, de acordo com a Tua vontade. Nós nos alegramos por poder, ó Deus, participar de uma coinonia, participar de um grupo no qual a gente pode crescer e se desenvolver. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.